sentar, queridos. Pode confiar. Às vezes não é tão fácil. Às vezes não é tão fácil confiar, né? Mas a palavra de Deus nos ensina. Pode confiar. Pode confiar. Você tem fé? Amém. Se você fosse colocar uma régua de 0 a 10, sem falar, tá bom? Imagine, de 0 a 10, seu nível de fé. Hoje, olha, falou, esse tem fé. Ontem, você já teve experiências com a sua fé? Você olha para a sua vida e fala assim: uau, eu já consegui viver coisas impressionantes na presença de Deus, não por minha conta, não porque eu fui atrás, mas porque eu acreditei, eu confiei. Você já conseguiu levar alguém a mover-se por conta da sua fé? Até que tem no seu coração. Você já conseguiu fazer alguém se mover por conta dessa fé? Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma turma que viveu muitas coisas legais com Deus. Muitas coisas. Para algumas delas eles precisaram crer, para outras não. Simplesmente eles estavam no lugar certo, no momento certo, e as coisas aconteceram. Mas que mesmo vendo e vivendo o sobrenatural de Deus, num determinado momento da sua vida, oscilaram na sua fé, e deram, não um passo para trás, mas deram um salto para trás. O tema da mensagem de hoje é: suba a montanha pela fé. Suba a montanha pela fé. Contexto da história: Moisés, movido pelo poder de Deus, liberta o povo de Israel, e eles vivem muitas experiências com Deus. Muitas experiências. Eu creio que eles viveram muito mais do que está escrito, porque talvez tenham coisas que foi específico para cada um, e daí Moisés não registrou, porque era específico para aquelas pessoas, para cada um deles. Mas eu quero citar algumas delas. O Mar Vermelho, existe uma ordem: toca o cajado que eu vou abrir. Diante de todas aquelas pessoas, aquele mar se abre, as pessoas passam em pé enxutos, como diz a palavra, e eu fico imaginando eles andando ali, olhando aquelas águas e pensando: uau, como é que isso aconteceu? Uma experiência de fé, uma experiência sobrenatural. Ainda sobre esse mesmo povo, nesse mesmo tempo, eles sentem sede, e a palavra de Deus diz: faça isso. Moisés foi além, bateu, mas a água saiu, saciou a sede daquele povo. Uau! Alguém já viu sair água de pedra? Uma experiência fantástica que só aquele povo experimentou. Eu posso bater a vida inteira numa pedra e não vai sair água, a não ser que tenha um cano do lado de lá. Como eu já furei cano, né? Tentando colocar uma prateleira em casa, e lavou a sala. Somente assim, eu nem precisei bater tanto. Mas a água saiu diante dos olhos daquele povo todo. E a Bíblia diz que eles tiveram sua sede saciada. O cuidado de Deus. Nesse mesmo povo, no mesmo contexto, um povo que sente fome e começa a reclamar: por que você me tirou? Por que nos tirou de lá? Para passar fome, para morrer de fome? E Deus provê. O maná cai do céu durante todo o tempo que eles estão lá. E por vezes ainda manda uma carninha, codornizes para eles comerem. E eles ali, naquele deserto, experimentam dos milagres de Deus. As coisas acontecendo assim, no olho deles. No olho deles. E aí acontece, sem contar, a nuvem, né? A nuvem e a coluna de fogo, que está o tempo todo guiando eles, levando, mandando parar, mandando avançar. E o cuidado de Deus
tempo todo sobre os olhos deles. Aparentemente você olha e fala assim: é um povo que tinha tudo para permanecer assim até o final. Estou errado? Era um povo que tinha tudo, porque diante das necessidades, as coisas aconteciam, o milagre de Deus acontecia, os livramentos, a provisão, tudo acontecia assim, ó, na frente deles. E aí Moisés sobe no monte, fica lá 40 dias. A história teológica vai dizer que durante esses 40 dias ele não só recebeu os 10 mandamentos, como também recebeu o livro de Levíticos. A revelação de Deus veio diretamente a ele. Ele recebeu 40 dias na presença de Deus. O povo sabia onde ele estava. O povo sabia. Viram ele. Mas ele demorou lá. 40 dias para aquele povo foi muito tempo. E abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 32. E a gente vai ver o que aconteceu com esse povo nos 40 dias em que Moisés esteve com Deus em cima da montanha. Êxodo 32, do versículo 1 ao 6. Enquanto você procura, quero agradecer aqui, tá? Agradecer as orações de vocês em favor da Vivi, minha esposa. Ela já é o terceiro sábado que ela não vem no culto, né? E hoje ela está em casa se recuperando. Nessa semana ela fez uma cirurgia, retirada de uma pedra no rim, que incomodou muito. Teve internada praticamente nos últimos 10 dias. E aí o Ministério de Jovens Adultos, a família que Deus nos deu, se levantou em oração, porque não que fosse algo assim, uma pedra no rim, mas assim, clamando para que as dores fossem menores. Eu nunca tive isso, né? Mas só de ver minha esposa sofrendo com tamanha dor, enfim, a gente mobilizou a igreja. E quero agradecer aqui. Ela está de recuperação em casa. Essa semana deve fazer uma pequena cirurgia para a retirada do catéter, mas agora, né, graças a Deus, está tudo bem. Cuidar das outras pedrinhas que estão no outro menino lá. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Muito obrigado mesmo a todos vocês, tá bom, queridos? Por essa razão, ela também não está aqui comigo. Sempre gosto de dizer quando a minha melhor parte não vem. Tá bom, obrigado. Êxodo 32, do versículo 1 ao 6, diz assim, na linguagem de hoje: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Agora é aquele homem, né? Ao tom. Aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhe disse: tirem então os brincos de ouro que as suas mulheres e seus filhos e as filhas estão usando e tragam a mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram para Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, ao Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e bebeu e se levantou para se divertir. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua palavra que foi lida. Obrigado, Pai, por esse culto, por esse tempo de adoração. O desejo do nosso coração, Deus, é que agora, no momento em que nós vamos estudar a sua palavra, ela permaneça sendo a sua palavra, viva, real, eficaz, capaz e poderosa para transformar a nossa vida, moldar o nosso caráter e a nossa forma de enxergar o mundo e enxergar a nossa própria vida. Derrama sobre nós a tua graça, Deus, e aplica em nós a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus.
Amém? Eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta. Daqui a pouco a gente vai ler outros textos deste contexto, tá bom? Como um povo que viveu tudo o que viveu até aqui, tinha vivido até aqui, como um povo desse conseguiu em 40 dias apagar tudo? Apagar. Eu fico imaginando aqui quase a cena do filme MIB, Homens de Preto, que alguém subiu com aquela luz assim e apagou a memória de todo mundo. Eles não sabiam nem onde Moisés estava, nem se demorava. Na cabeça deles era aquele homem. Não tinha valor nenhum. Aquele homem que nos tirou do Egito foi e não voltou. Puf, apagou. Deu um apagão naquela turma. Como um povo que viveu o que viveu, em 40 dias larga tudo. Esquece o seu Deus. E quando eu penso nesse povo, eu não tenho como não olhar para nós, para a nossa vida, para a nossa história. Em momentos da nossa vida, esse povo nos representa. Porque quando a gente bate na porta e as coisas não acontecem, a gente acha que Deus não está ouvindo. E muitos de nós retornamos às velhas práticas. Muitos de nós voltamos a fazer coisas que até um determinado momento eram um absurdo. Mas a gente volta a visitar, a revisitar e jogamos a toalha. Então, assim como eu pergunto, como aquele povo conseguiu fazer isso? Eu também pergunto para nós, como que nós também conseguimos, podemos, em momentos da nossa vida, esquecer daquilo que Deus já fez? A gente já viveu muita coisa com Deus. Eu não vivi tantas experiências assim. Quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que a gente não consegue acrescentar um dia na nossa vida. Então, se nós estamos aqui, é misericórdia de Deus, é cuidado de Deus. Pronto, já é um milagre. Se nós não podemos fazer, já é um milagre a gente estar aqui. Pronto, você já não pode dizer que não tem nada para agradecer a Deus. As provisões, o cuidado, os livramentos, os milagres. E mesmo assim, quando alguma coisa não acontece, a gente olha para trás e fala: poxa vida, era tão bom quando a gente comia cebola, não era isso que o povo falava? Era tão bom quando a gente tinha cebola para comer. E a gente começa a querer revisitar as coisas que nós fazíamos. E muitos de nós vamos, revisitamos, nos esbaldamos e voltamos a realizar, a fazer, e não tem outra forma de dizer, a pecar. Não tem outra palavra. O pecado volta a fazer parte da nossa vida de forma intensa. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores, nós não estamos livres disso. Mas quando nós estamos em Cristo, Ele nos afasta, o Espírito Santo de Deus nos afasta da presença do pecado. E a gente mais não vive no pecado. Permanecemos pecadores porque nascemos nesse mundo. Mas nós não precisamos viver na prática do pecado. Mas quando a gente esquece daquilo que Deus fez, a gente volta às práticas do pecado. Pecado quer dizer errar o alvo. Se você erra o alvo, é muito interessante quando a gente está assistindo as Olimpíadas e tem lá o tiro ao alvo. Tem gente que erra por pouco, mas erra, perde. Não tem chance. Só permanece, só ganha aquele que acerta o alvo. Errou o alvo, já era. E nós, muitas vezes, resolvemos ou aceitamos, admitimos, trazer para a nossa vida erros. E passamos a errar o alvo constantemente. Até porque pecado não tem tamanho, não tem tipo. Pecado é pecado. Errou o alvo um pouquinho, errou. Errou. Não tem mais ou menos perto do alvo. Existe errar o alvo. E aí eu pergunto, por que então, assim como aquele povo, nós também mudamos tanto de opinião quando as circunstâncias não nos favorecem? Por que nós também oscilamos tanto na nossa fé como aquele povo oscilou? Por que nós não conseguimos viver em santidade como a gente se propõe?
A gente tem dificuldades. Por que abandonamos o nosso Deus e nos prostramos tão diante de outros deuses na nossa vida? E dessa vez, nos nossos dias e na nossa vida, cada um tem enxerga de uma maneira específica aquilo que lhe é fácil e aquilo que lhe é difícil. Mas naquele tempo, no episódio que a gente está estudando nessa noite, para eles, outros deuses, o substituto de Deus foi o bezerro de ouro. Eles mudaram o foco, tiraram o olhar de Deus e passaram a olhar para um bezerro, acreditando que aquele bezerro, como era o desejo deles, fosse à frente e os guiasse até o cumprimento da promessa de Deus. E hoje não são mais bezerros de ouro, mas muitos de nós somos tentados a mudar o foco de Deus para o dinheiro, de Deus para pessoas, de Deus para trabalho, de Deus para o desejo da carne, sexualidade, pornografia, relacionamentos, um atrás do outro, para saciar a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade. Então hoje não são mais os bezerros de ouro que estão nos perseguindo, que estão competindo com a presença de Deus na nossa vida. São outras coisas que, e muitas vezes, tem mais a nossa atenção do que Deus. Então nós oscilamos. E quando nós oscilamos, nós tiramos os nossos olhos de Deus e de tudo que Ele está preparando para nós. E focamos em tudo aquilo que não é dele. Tudo aquilo que vai satisfazer a nossa carne, os nossos desejos. Mesmo Deus tendo feito tanto por nós, nós acabamos trocando Ele facilmente, por circunstâncias, por momentos. E hoje a gente vai entender um pouco, porque esse povo específico que nos representa, oscilou tanto nesse tempo, teve sua fé provada e reprovada. Também entenderemos o porquê que a gente faz isso muitas vezes. Eu pedi para você deixar a tua Bíblia aberta, então volta um pouquinho, em Êxodo 39, a gente vai ler uma outra experiência. E eu vou pedir para você imaginar, enquanto eu leio, imagine essa experiência. Êxodo 39, do versículo 14 ao 20. Êxodo 19. É 19. Falei 39, né? Eu misturei o 32 com o 19. Mas vocês entenderam. Êxodo 19. Né? Para ver se estavam procurando de verdade. Êxodo 39, 19, do 14 ao 20. Imagine essa experiência aqui. Você que abriu, acompanha, você que não abriu, só presta atenção. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos, uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. E Moisés subiu. Imagine você no pé da montanha e tudo isso acontecendo mais assim. Você, no pé da montanha. Daqui a pouco alguém que se intitula seu líder fala para você assim: vem comigo, vamos lá em cima. Você acha que você subiria? Acontecendo tudo isso que está acontecendo, aquele povo não subiu. E o texto é muito claro em dizer que aquele povo ficou com medo. Ficou com medo do que estava acontecendo lá em cima.
No capítulo seguinte, Êxodo capítulo 20, do 18 ao 21, imagine essa outra experiência. 20, 18 a 21. O povo ouviu os trovões e o som de trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, então nós morreremos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe. E somente Moisés chegou perto da nuvem escura, aonde Deus estava. Sabe o que eu aprendo com essas breves passagens, com a história desse povo? Que o povo tinha medo de Deus. O povo tinha medo de Deus. E eu aprendi, lendo e estudando essa história, que o povo oscila entre Deus e o bezerro, entre Deus e os desejos da carne, entre Deus e os pecados ocultos, entre Deus e a inveja, entre Deus e a luxúria, entre Deus e todas as outras coisas, porque tem medo de subir o monte. Muitos de nós oscilamos na nossa fé porque temos medo de nos relacionar com Deus. Simples assim. Esse povo oscilava porque tinha medo, oscilava na sua fé, porque tinha medo de subir e ter relacionamento pessoal com o Deus que estava lá. E eles falam, tem uma versão que fala assim, nessa versão eu coloquei aqui: se você falar, nós ouviremos. Tem uma versão que diz assim, quase como quem diz: nós preferimos que você vá, e aí você nos transmita. Essa é a ideia do povo. Não, faz o seguinte: nós temos medo de falar com Deus. Então vá você, pegue o máximo de informação que você tiver, que você conseguir, e traga-nos, que de você nós vamos ouvir. E com você nós nos relacionamos, porque com Deus nós temos medo. O povo de Deus não consegue viver em santidade porque se recusa a subir montanha, subir um monte e ouvir a voz de Deus. O povo só queria ouvir o que Deus falava a Moisés, mas não queria ouvir diretamente de Deus. A grande pergunta é: até quando então nós vamos viver daquilo que Deus fala às outras pessoas? Até quando? Nós vamos ter medo de nos relacionarmos com Deus? Até quando ficaremos na dependência, pedindo para que as pessoas mais experientes, aquelas que estão há mais tempo na caminhada, falem com Deus e nos transmitam suas mensagens, orem por nós? Volto a dizer, tem nada de errado você pedir oração. O errado é você fazer isso para não orar. Aí está errado. Nós precisamos ter uma vida de oração. E orar uns pelos outros é bíblico. Nós devemos fazer isso. Orar pelo irmão que pede também é. Nós precisamos viver isso como igreja, como família. O errado é fazer isso e não fazer a sua parte. Pedir para orar e você ficar só esperando que algo aconteça. A gente precisa subir o monte, precisamos falar com Deus. E é muito interessante, porque você pensa assim: então eu preciso achar um monte para ir. Não, aqui o monte é figurativo, ainda que algumas pessoas tenham a prática de ir no monte. É bênção, é gostoso, né? Nós vivemos experiências gostosas quando a gente está em oração, e não precisa ser necessariamente no monte. As nossas vigílias aqui são momentos de visitação profunda de Deus. E é muito interessante que uma vez eu estava conversando com um amigo. Eu fui uma vez pregar num lugar, e era uma empresa. Me chamaram para dar uma palavra numa empresa um dia, e eu fui. Só que quando eu cheguei lá,
Eu não entendi muito bem o que aconteceu, se o rapaz convidou 2 pessoas para ir, ou se ele tinha chamado um amigo que não foi, e foi na outra quando eu estava. Então, teve 2 mini cultos naquele dia, porque o rapaz chegou e também falou. Tudo bem, a empresa do cara. E aí esse rapaz falou uma palavra muito boa, muito abençoadora, e no final a gente foi conversar, e ele perguntou para mim assim: o pastor Barmonte? Eu falei: querido, não tenho prática não, né? A gente vou muito pouco, né? Aliás, fui muito pouco. Mas ele colocou como se fosse algo assim: precisa ir um monte, né? E é muito engraçado, mas eu estava conversando com esse mesmo rapaz que chamou a gente para ir lá, e posteriormente, alguns meses depois, ele teve uma experiência de ir ao monte. E lá, quem já foi orar no monte aqui? Eu. Algumas pessoas. Então vocês vão entender mais, talvez. Ele viveu lá uma experiência muito significativa. Ele estava orando e um galinho acendeu. E ele ficou assim fascinado com aquilo. E ele pegou aquele galinho e levou para casa. E no meio do caminho, antes de chegar no carro, o galinho apagou. Mas depois alguém falou para ele assim: sabe, o segredo não está aqui. O segredo está na sua fé, na sua oração, no seu relacionamento com Deus. Se você pegar esse mesmo galinho lá na sua casa e orar com a mesma intenção, não do galinho acender, mas de ter um relacionamento com Deus, de clamar ao Senhor, como a gente estava cantando aqui, esse galinho pode acender. E você vai viver lá na sua casa uma experiência tão significativa como a que você viveu aqui. E passado alguns dias, ele pegou aquele galinho que estava guardado dentro da casa dele. Ele começou a orar, e daqui a pouco ele esqueceu do galinho. Quando ele olhou para o galinho estava aceso. Então o segredo não está no monte, gente, mas está no que ele representa, um relacionamento íntimo com Deus. Na busca por experiências, sejam elas quais forem. Quando são de Deus, a gente sabe. Experiências com Deus. Mas a grande pergunta é: até quando muitos de nós ficaremos satisfeitos com aquilo que vem dos outros e não daquilo que vem de Deus, do nosso relacionamento? Até quando viveremos assim? O povo viverá assim. Deus quer nos levar ao monte e falar pessoalmente conosco. Amém. Amém? Deus quer que sua igreja, a igreja dele, suba o monte e tenha relacionamento com ele. Mas é bem verdade que existe uma fase da nossa vida em que a gente necessita que alguém nos ensine. Tempo de discipulado, de início da caminhada. Naturalmente, alguém precisa transmitir a palavra ou nos ensinar a entender o que a palavra de Deus diz. Quando nós nos convertemos, a gente abre, é um livro. Passa um tempo para a gente começar a viver. Ou, raríssimos são os casos das pessoas que, sem entendimento algum, abrem a Bíblia e conseguem entender e ser tocados. E isso é verdade, porque o segredo não está na explicação, está na revelação direta de Deus. Eu mesmo, há 3 anos, 4 anos atrás, não lembro muito bem, tive a honra de discipular um rapaz aqui na igreja, que quando ele chegou para fazer o discipulado comigo, ele já tinha um bom conhecimento e não tinha vivido dentro da igreja. E eu perguntei para ele assim: como que você aceitou Jesus? Ele falou assim: a minha mãe ganhou uma Bíblia. Eu acho que era uma Bíblia muito parecida com essas promocionais que dão nos grandes eventos de cruzada, que no verso tem o lugar para você colocar seus dados se você aceita Jesus, né? Ele faz ali a pergunta, te faz um convite para aceitar Jesus, e ele leu a Bíblia toda. E depois ele chegou naquele lugar, ele leu, respondeu, preencheu e veio. Simplesmente assim. O Espírito trabalhou no coração dele, ensinando o que aquilo queria dizer. E ele veio, pegou a Bíblia, chegou aqui, foi discipulado, foi batizado, hoje serve aqui na igreja, uma benção. Não tem mistério. Tem dependência, tem busca, tem vontade, tem... O medo faz parte da vida.
Mas o medo não pode ser maior do que a confiança no Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Mas conforme nós vamos crescendo e amadurecendo, então nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Temos que parar de olhar de longe como aquele povo fez, comparado no pé do monte, olhando de longe tudo o que estava acontecendo e aguardando, alguns deles ansiosos pela volta de Moisés para dar-lhes recado, dar-lhes o recado. Outros não, talvez outros já estavam acostumados. Daqui a pouco ele desce. E aí você começa a colocar na balança o que é religiosidade, o que é dependência daquilo que vem de Deus. Isso vai acontecer mesmo. Moisés foi, daqui a pouco ele volta, ele vai falar. E dependendo do que ele falar, a gente faz, dependendo a gente não faz, mas a gente vai. Ele dá para enrolar. O barulho que a gente ouviu lá em cima não dá. Daquilo lá nós temos medo. Querendo que outros subam e tragam, ouçam e tragam, com um pensamento quase que, eu estou aqui só para receber. Eu vim aqui para receber, o Vaguinho vai falar mesmo, e sábado que vem ele vai falar de novo, e no outro ele vai falar de novo, e assim a gente vai. Ou os demais pastores, né, das igrejas aqui representadas, tem muita gente que a gente sabe que fica, talvez não seja refém, é muito pesado, né, mas fica dependente somente do que é falado nos cultos, porque não recorre, passa a semana inteira off, e aí, não, a palavra que foi falada, essa palavra é boa, e faz sentido na minha vida. A outra não, mas essa faz sentido, então essa aí eu vou pegar para mim. Só que daí passa toda semana sem buscar a presença de Deus. Então volta na outra semana, não, porque o pastor vai falar, hoje a palavra vai ser para mim. A palavra é para você todo dia, querido. Todo dia. Ela está no teu aplicativo, está do lado da tua cama, dentro de um armário. A palavra é para você e para mim todos os dias. Basta que a gente queira se relacionar com ela. Basta que a gente tenha coragem de subir o monte e falar com Deus. E Ele vai falar com a gente. Eu até brinquei aqui com duas frases. O pastor já falou o que Deus queria falar comigo e tá bom. Então agora, porque o pastor falou, eu vou mudar. Não vou mudar tudo, mas Deus falou através desse homem, e a semana que vem eu vou voltar para ouvir esse homem de novo. Acho que eu não sou o único que já ouviu isso aqui, hein, gente? Não sou o único que já ouviu isso. Tomara que no próximo culto ele fale de novo. Tomara que a palavra seja para mim novamente. Sabe, são expressões que parecem brincadeira, mas é triste, porque nós nos tornamos reféns do que as pessoas podem nos dar. Pessoas são falhas. Nem tudo que eu falo aqui vai servir para você, mas tudo que eu ouvi de Deus vai servir para mim. Então a gente tem que buscar nosso próprio relacionamento com Deus, buscar intimidade. Temos que subir a montanha, amadurecer espiritualmente e ter as nossas próprias experiências com Deus. Tudo bem até aqui, gente? Sim. E sabe como que nós podemos subir a montanha? É bem difícil. É muito difícil, como diz o mineiro. Pedindo a Deus que nos ensine e revele a sua palavra. Pedindo com fé que todas as coisas que nos põem dúvida sejam reveladas a nós e diretamente a nós. Tem duas formas muito simples, talvez mais simples do que a gente possa imaginar. Subir a montanha tem a ver com orar e ler a Bíblia. Bom, Moisés subia para falar com Deus. E Jesus vai dizer em Mateus 6,6, ele ensina os discípulos a entrar no quarto, entrar no secreto, que o Deus que ouvia em secreto os recompensaria, os abençoaria, os responderia.
Isso é subir a montanha, é falar com Deus. Mas a história de Moisés também vai dizer para nós que quando ele subia, ele não só falava com Deus, mas como Deus também falava com ele. Ou seja, revelava a sua vontade, a sua palavra. As leis eram dadas a Moisés quando Moisés se relacionava com Deus, quando Deus falava diretamente a ele. Coisas simples, simples, simples. Mas a gente deixa de lado. E muitos de nós temos a nossa fé oscilada. Vemos a nossa fé oscilar, porque passamos dias sem orar. Passamos dias. Passamos semanas sem abrir a Bíblia. Talvez essa palavra não seja para todos. Porque eu sei que tem muita gente que tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, de orar, de se dedicar a um tempo devocional. Mas de maneira geral, e isso a gente vê, gente, não é de hoje, a igreja enfraquecendo por falta de relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento. Se você fizer perguntas medianas para a maioria dos crentes há mais de 10 anos, tem coisas que não respondem. E é uma vergonha. Porque a gente deixa, a gente vai deixando, a gente vai esquecendo. E eu gosto muito de exemplificar. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos. 16 para 17 anos. E mesmo tendo vivido dentro da igreja, junto com a minha mãe, eu nunca tinha tido experiências com Deus. Nunca tinha. Dificilmente eu lia a Bíblia, dificilmente eu orava, fazia os estudos bíblicos com a minha mãe em casa, quando ela fazia, não era todo dia, porque ela saía muito, mas cresci dentro de uma escola bíblica dominical, então muito do que eu ouvia desde os meus 8, 9 anos, foi ficando gravado na minha cabeça. E a palavra de Deus diz que ensina o menino, e ele, quando crescer, ele não vai esquecer. Muita coisa. Eu lembro de quando eu era criança. E outro dia, como ilustração aqui de um sermão, eu cantei, não lembro quem lembra, eu cantei aqui uma musiquinha que eu cantava quando eu era criança, né? Qual? Mas agora me deu um branco. Acho que era da Bíblia, né? Ler a Bíblia. Não lembro. Não faz esse tipo de pergunta. Mas aquele dia eu lembrei, pronto. E cantei aqui, né? Mas coisa. Eu não lembro se era essa. Eu acho que não era essa. Mas enfim. Mas eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a ter experiências muito legais com Deus. Eu comecei a ler a palavra e ela começou a falar comigo, coisas específicas. E um dia eu estava num culto e eu ouvi alguém falando que Jesus orava na hora 9. Todos os dias Deus orava. E aí Jesus orava. E alguém um dia falou para mim que a hora 9 era equivalente a 3 horas da tarde. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, uau, se Jesus orava todo dia às 3 da tarde, todo dia às 3 da tarde eu vou onde eu estiver, eu vou orar. E eu fiz isso por um longo tempo. Eu trabalhava numa empresa, fazia serviço de rua e fazia serviço interno. Quando eu estava na rua, eu parava onde eu estava, procurava um estabelecimento no centro e orava. Tinha que ser de joelho. Quando eu estava no escritório, eu procurava o banheiro e tinha ali meus poucos minutos orando, querendo ser igual a Jesus. E aí o tempo foi passando, eu fui vivendo outras coisas com Deus, mas isso foi esfriando. E não me pergunte quando eu fiz a última vez, porque eu não lembro. Simplesmente eu parei de fazer aquilo. Eu fui me afastando daquilo. E aquilo eu não fiz mais. Aos poucos, algumas coisas foram acontecendo, e no meu coração eu fui perdendo o desejo de ser igual a Jesus. Logo, eu comecei a fazer coisas que eu tinha deixado de fazer. Comecei a revisitar lugares que eu tinha deixado de ir. E me afastei.
consideravelmente. Simplesmente porque eu deixei de orar. Deixei de ir no culto? Não. Todo final de semana eu estava lá. Inclusive nessa época eu liderava um grupo de jovens. Mas eu deixei de orar. Eu deixei de ler a Bíblia com a intenção de que ela me transformasse. Com a intenção de ter relacionamento com ela e com o Deus dela, que ela representa. E isso foi esfriando no meu coração. Você vê como a gente não percebe como algumas coisas acontecem. E gente, eu tinha 17 anos e nem tinha tanto compromisso assim. Imagina na nossa fase de vida, que temos um mundo de coisa para resolver, um mundo de preocupação correndo atrás de nós, batendo a nossa porta, se a gente não cuidar. E eu vou falar agora sem medo de errar. Nós passamos semanas sem abrir a Bíblia, mesmo ela estando num aplicativo na nossa mão todos os dias. E se nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de subir o monte. E se nós deixamos de subir o monte, nós deixamos de nos relacionar com o Deus que está lá representado naquele monte. E se nós deixamos de nos relacionar com esse Deus, nós deixamos de viver as experiências com Ele. E a fé é uma experiência de quem tem relacionamento com Deus. E a nossa fé começa a oscilar. E a gente vai fazendo bobagem atrás de bobagem. Nós precisamos subir a montanha. Mas sabe uma coisa que acontece quando nós começamos a subir a montanha? Nós começamos a orar e a falar com Deus e começamos a ler a sua palavra. Quando nós subimos a montanha nesse sentido, a palavra de Deus começa a nos propor mudança. A palavra de Deus começa a nos propor renúncias, semelhantes como aquela que está em Gênesis capítulo 22, quando Abraão está subindo, atendendo a voz de Deus para sacrificar o seu filho lá em cima. Ele está subindo o monte para sacrificar. Ele está subindo o monte para entregar, em resposta àquilo que Deus já havia falado com ele. Deus pediu para ele subir e entregar o seu próprio filho. E muitos de nós, então, por causa disso, deixamos de subir, porque se a gente subir, a gente vai ter que deixar alguma coisa lá. Porque se a gente subir, corre um grande risco de Deus olhar para nós e falar assim: filho, isso que você está trazendo para a sua vida não precisa. Ou talvez ele seja mais enfático: isso que você está trazendo para a sua vida, eu não quero. Então você vai ter que renunciar. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que deixar isso. Quer continuar caminhando comigo? Quer continuar tendo relacionamento comigo? Isso tem que ficar de fora. E aí a gente deixa de subir o monte, deixa de buscar relacionamento com Deus, para que a gente não ouça dele que precisamos fazer renúncias. Vou perguntar de novo: tudo bem até aqui, gente? Sim. Quando Deus pediu para que ele entregasse o filho, ele não queria o filho. Você que conhece a história sabe disso. Ele estava sabendo até onde ele podia contar com Abraão. Ele queria saber até onde ele estava disposto a ir com a fé naquilo que a palavra que Deus tinha falado a ele. Ele não queria o menino, ele queria o coração. E tem mais nessa história. Se você pegar o capítulo 22 de Gênesis, você vai ver que ele apronta as coisas, e ele vai indo, e quando chega um determinado momento, ele fala para o ajudante que está com ele: olha, daqui em diante eu vou só com ele, você fica aqui me esperando, a hora que eu voltar a gente vai embora junto. E aparentemente é um negócio meio sem nexo, mas se você trazer para a realidade do momento, qual você acha que seria o impulso desse ajudante, dessa pessoa que estava com ele, ao ver ele amarrar o próprio filho, preparar para sacrificar, porque ele sabia que eles estavam subindo para fazer sacrifício? Imagine vou chamar de rapazinho, tá? Imagine esse rapazinho subindo, e aí ele fala assim: seu Abraão, o que o senhor vai fazer? Aguenta, eu estou aqui fazendo o negócio que Deus pediu.
E ele está de longe olhando, e Abraão começa a amarrar e a prender. Isaac, que também não reclamou, e ele vai fazendo, e vai fazendo. Daqui a pouco chega o rapazinho de novo: seu Abraão, o que mesmo que o senhor vai fazer? Ele fala assim: calma, meu filho, eu estou fazendo aqui um negócio que Deus pediu. Eu acho que ia chegar um momento que esse rapazinho ia falar assim: não, seu Abraão, não faça isso. E o que eu aprendo com essa história? Se nós não deixarmos pessoas ou coisas, quando nós estivermos buscando a presença de Deus, vai chegar um momento que talvez pessoas ou coisas vão impedir você e eu de vivermos experiências sobrenaturais com Deus. Simplesmente porque eles não entendem aquilo que a gente está fazendo. Simplesmente porque eles não entendem aquilo que nós estamos vivendo. Simplesmente porque eles têm medo de subir a montanha, como a gente está tentando fazer. E essa é a lição que eu tiro do porquê ele falou para aquele ajudante ficar. E se eu e você não deixarmos pessoas da nossa história, não nos desapegarmos das coisas que nos impedem de subir, talvez então essas pessoas, talvez então essas coisas nos impedirão de ter experiências com Deus. Experiências que podem transformar a nossa vida. Eu não vou dizer que pessoas podem frustrar os planos de Deus sobre a sua vida, porque a palavra de Deus é clara em dizer que os planos de Deus não são frustrados. Amém por isso? Mas eu vou dizer que talvez pessoas podem te impedir de viver experiências sobrenaturais com o Senhor. E aquilo que Ele poderia fazer através da sua vida, Ele vai usar outro. Porque os planos dele não serão frustrados. Ele vai continuar fazendo. Mas eu e você podemos ou não participar daquilo que Deus está fazendo, que Ele vai fazer. Por isso, chega um momento da nossa caminhada com Deus que a gente precisa tomar decisão. Ou eu vou, ou eu volto. Ou eu vou sozinho, ou eu levo alguém que vai me atrapalhar. Ou eu vou de mãos vazias, ou eu carrego todas as coisas que eu tenho conquistado na minha vida até aqui, porque se Deus quiser me usar, Ele vai ter que me usar com tudo que eu tenho. E a gente coloca Deus numa caixinha. Não, Deus quer te usar do jeito que você é, não com aquilo que você tem ou conquistou. É isso que eu aprendo com a palavra de Deus. Talvez circunstâncias, pessoas, coisas vão nos afastar da comunhão com Deus. E a gente vai deixar de viver porque a gente tem medo de subir a montanha. Como eu disse, existia uma grande chance daquele rapazinho atrapalhar aquilo que Deus faria em Abraão. Você entende? Era em Abraão. O negócio era com Abraão. Eu não sei o preço que precisa ser pago. Eu só sei de uma coisa: eu e você precisamos subir a montanha. Sempre, 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 sempre. Nós precisamos subir a montanha. E ainda mais interessante quando a gente vai ver a história de Jesus. O apóstolo Pedro testemunhando em 2 Pedro 1, 17, 18, quando ele diz assim: nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor no monte. Jesus levava os discípulos para orar com eles, para mostrar o caminho de como se relacionar com Deus, de como ter intimidade com Deus, de como ouvir a voz de Deus. Porque Jesus sabia que daqui a pouco Ele não estaria mais ali. Se Ele não ensinasse, como que aquele povo ia fazer? Jesus sabia. Existia uma grande chance, porque Jesus estava lidando com humanos, seres humanos como eu e você, limitados e por vezes medrosos. E Jesus sabia que se alguns ensinamentos não fossem práticos, quando Ele não estivesse mais ali, talvez eles ficassem esperando o próximo Messias, para então se relacionar com Ele, e através dele ouvir aquilo que Deus queria realizar na vida deles. Então Jesus foi e ensinou-os, foi com eles, ensinou a falar
ensinou a falar com Deus, ensinou a se relacionar, ensinou a ouvir a voz de Deus. Pedro está falando que eles ouviram, logo eles reconheceram que era Deus quem estava falando. Quando eu penso nesse cenário todo, desse povo que ficou 40 dias. Tá bom, você vai falar assim, naquela época, 40 dias levava 40 dias para passar. Eles não tinham televisão, eles não tinham internet, eles não tinham com que se Netflix, eles não tinham com que se entreter. Hoje, se a gente for ver, 40 dias passa em uma semana, tão rápido que voa o tempo. Mas eles esperaram 40 dias, depois de 40 dias, eles afloraram aquilo que estava dentro deles. E eu fiquei pensando, imaginem essa cena comigo agora. Nós vivemos num momento da história onde existem perseguições religiosas mundo afora. Aqui no Brasil não existe, e você sabe que não existe. Nós somos livres para servir a Deus, cultuar a Deus. Mas hipoteticamente, muda tudo isso. E a partir da próxima semana, cai um decreto, uma lei federal que impede as igrejas de realizarem cultos. E como prevenção para que isso não seja, desrespeitado, a justiça manda prender todos os pastores e líderes religiosos. Prende. Carceragem. E deixa nós lá tudo trancadinho. Tira das redes sociais, das internets da vida, todos os cultos, todas as palavras, tira tudo que a gente tem acesso. Durante 40 dias. O que você acha que aconteceria? Para não ser injusto com o mundo, com o nosso país. O que você acha que aconteceria no Brasil? Eu fiquei tentando imaginar essa ideia, essa história hipotética. Hoje, hipotética, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu fiquei imaginando. E eu cheguei à triste conclusão. Eu acho que muito crente ia morrer espiritualmente. Muito crente. É triste dizer, mas eu cheguei a essa conclusão de que muita gente não ia saber recorrer a Deus diretamente. É triste reconhecer que nós temos no nosso meio evangélico, por assim dizer, pessoas dependentes de pessoas e não dependentes de relacionamento com Deus, do relacionamento com Deus. Não são dependentes diretos de Deus, são dependentes do que as pessoas dizem de Deus. E por isso eu acho que se isso acontecesse, e torna a dizer que isso hoje é hipotético, daqui uns 10, 15 anos eu não sei, mas e se isso acontecer? Um período, estou falando baixo aqui para copiar o tempo deles, 40 dias, mas vai que nós somos proibidos de cultuar a Deus, como nós fazemos. Eu acho que nós veríamos muita gente se distanciando, levantando para si novos bezerros e acreditando que aquilo vai os levar ao cumprimento da promessa de Deus, revisitando pecados, trazendo para si novos costumes, se posicionando na sociedade como quem tem medo. Ah, você é crente? Não. Crentes são aqueles que estão na cadeia. Não, eu não sou crente, não. Eu acho que chegaria nesse ponto. Eu acho que chegaria neste nível. E é triste. Mas muitos, e agora eu digo, como eu falei, que aquele povo nos representa, e como nós somos povo de Deus, e aquele era o povo de Deus que retrocedeu. Aquele era o povo de Deus que esqueceu de Deus. Tirou os olhos de Deus
e voltou para o bezerro. Se no começo aquele era o povo de Deus e eu falei que eles nos representam, por que aqui eu vou mudar? Muitos de nós então morreríamos espiritualmente. Muitos de nós morreríamos. Muitos de nós, por medo de subir a montanha e se relacionar com Deus. Subir a montanha gera intimidade com Deus. E tendo intimidade com Deus, ela revela a nossa total dependência a Deus. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, Ele nos desampara. E digo mais, a dependência de Deus revela a nossa maturidade espiritual. Abacuque diz, no capítulo 3, versículos 17 e 18: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei em Deus da minha salvação. Esse deve ser o nosso posicionamento. Essa deve ser a nossa postura como crente, como cristão. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, 12 e 13: sem estar abatido, sem também ter abundância, em toda maneira e todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lucas 15 vai contar uma história muito conhecida nossa, do filho pródigo. E eu quero encerrar trazendo a imagem do filho pródigo também no que diz respeito à dependência. O filho pródigo, vendo que sua independência o levou à ruína, lembra que agora de seu pai, e eu penso que certamente ele sentiu falta do quê? Da dependência que ele tinha do pai. Ele era dependente do pai, mas lutando pela sua independência, que o levou à ruína. Lá na pior, ele lembra de quando ele era dependente do pai. Afinal, dentro da dependência, ele tinha pão, tinha água, tinha teto, e o mais importante que um homem pode ter, ele tinha dignidade. Ele se arrepende, volta para a casa do pai. Ele saiu todo arrogante e agora volta com um sentimento de humilhação muito pessoal. E com esse sentimento de humilhação, ele chega à porta do pai. E assim ele é recebido como filho. Um filho amado e um filho esperado pelo pai. Depois de se machucar, e machucar muito, ele aprendeu que o melhor lugar para estar é na casa do pai, dependente do pai. E eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que as palavras dos últimos cultos têm sido simples e diretas, mas é na palavra simples e direta que a gente consegue avaliar melhor a nossa vida, consegue avaliar melhor como que nós estamos nos relacionando com Deus, conosco. Como que você tem se relacionado com você? Como que você tem se relacionado com aquilo que Deus colocou às suas mãos? E como que você tem se relacionado com Deus? Diante de tudo isso que a gente falou aqui, como que tem sido sua visitação ao monte? Será que aqui no nosso meio temos pessoas que têm medo de subir o monte para não ter que largar as coisas? Para não ter que renunciar, abandonar pessoas, coisas, circunstâncias, lugares? Eu não sei o que essa palavra trouxe ao seu coração.
Como eu sempre falo, eu sei o que ela trouxe para o meu. Eu sei o ensinamento que ela trouxe para a minha vida, para o momento que eu estou vivendo. Me fez lembrar das experiências que eu já tive com Deus e que eu não as tive novamente, por várias razões. Mas em todas, eu posso colocar o tempo como um fator determinante. Eu não tive mais tempo para fazer aquilo. Eu não tive mais tempo para isso. Eu não tive mais condições. Quero dizer para você que Deus tem todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. O tempo pertence a Ele. Nós não temos todo o tempo do mundo. Nós somos limitados. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sei. Alguns de nós viveremos 150 anos. Amém? Nem todo mundo quer viver. Amém? Eu quero. Mas alguns de nós não vai chegar nem perto do que nós desejamos. O tempo está nas mãos de Deus, não está no nosso. Quanto antes nós resgatarmos o nosso relacionamento com Deus, quanto antes nós reacendermos aquilo que um dia já queimou dentro do nosso coração, quanto antes voltarmos a subir um monte, deixarmos de ficar olhando, quanto antes nós viveremos novas experiências, veremos o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida, veremos a nossa família ser abençoada, veremos os nossos filhos, a nossa herança, e enquanto existir vida, veremos a boa mão do Senhor abrindo as janelas dos céus, derramando graça, bondade. Mas nós precisamos ter relacionamento com Ele para perceber as coisas que Deus faz. Precisamos ter sensibilidade para quando Deus falar, assim como o apóstolo Pedro falou. Nós ouvimos quando Deus falou com ele, nós reconhecemos que era Deus que estava falando. Por isso nós passamos a ter relacionamento com Ele, falando de Jesus.